Boa tarde, na aula de língua portuguesa de hoje a gente vai começar com correção da página 121, 122 e 123. O primeiro exercício é o número 21. Dê o gerúndio e o particípio destes verbos. Gerúndio do verbo ter, tendo, particípio tido. Gerúndio do verbo ser, sendo, particípio sido. Verbo haver, gerúndio havendo, particípio havido. Verbo estar, gerúndio estando, particípio estado. Agora a questão número 24 fala, complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Então eu tenho aqui, saíram no passado e sairão no futuro. Então daqui a um mês sairão os resultados. Por quê? Porque está no futuro, tá? Ontem elas pularam no passado, amarelinha, pularam, tá? Passado. Ontem, tá? Os palhaços alegrarão o espetáculo amanhã, então no futuro, alegrarão. As crianças viajaram ontem, no passado, viajarão. Eles não comeram o bolo ontem, ontem, então comeram no passado. E a questão número 25 fala o seguinte, observe os exemplos e continue os exercícios com os verbos indicados. Ontem elas estudaram, então ontem elas sorriram, ontem elas saíram, ontem elas partiram, ontem elas cantaram. Então todos os verbos no passado. Agora amanhã eles correrão, então amanhã eles nadarão no futuro. Amanhã eles brigarão, amanhã eles rirão, ou irão, né? E tem a questão número 26 também, que está falando sobre caça-palavras, com as palavras terminadas em an. Então, saudaram, defenderam, amarraram, andavam, tinham, reuniram, aprovaram, aproximaram, sobreviveram, denunciaram, defenderam. Agora vocês podem formar frases com duas dessas palavras. Então você escolhe duas palavras dessa e forme as frases. Temos também para hoje aqui, o verbo principal e o verbo auxiliar do anexo do material de vocês. Então, o verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Junto, eles formam uma locução chamada de locução verbal. Verbo auxiliar indica o tempo, o número e a pessoa da locução, enquanto os verbos principal expressam seu significado. Os verbos auxiliares são mais usados ser, estar, ter e haver. Então, estão registrando. Estão é o verbo auxiliar, registrando é o verbo principal. Juntando os dois, nós temos locução verbal. Então, estão vem do verbo estar. Estar é um dos verbos auxiliares. Quando eu tenho dois verbos juntos, normalmente um vai indicar sendo auxiliar e o outro sendo o principal. Ou seja, o verbo principal ele expressa o significado, que era o verbo registrar. E o auxiliar está indicando o quê? O tempo, o número e a pessoa dessa locução. Temos aqui umas atividades para serem feitas também desse anexo desse material.